Graça e paz, irmãos, amém. Louvado seja o nome de Jesus por esta oportunidade. Mais uma vez estamos reunidos na casa do Senhor. Domingo passado nós estivemos na IPI da Marambaia, por isso estivemos ausentes. O missionário Alex esteve aqui nos substituindo, mas graças a Deus estamos de volta para poder compartilhar a palavra de Deus, cultuar ao Senhor e comungar com os santos, né? Coisa boa é poder estar na casa do Senhor neste domingo. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 23. Deus abençoe a todos. Sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. Todos encontrados, vamos dizer amém. Amém. Eu vou estar lendo o versículo 44 até o versículo 46. Diz assim então a palavra de Deus. Amém. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do templo, do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, expirou. Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Ó Deus eterno, nós aqui estamos como povo de Deus, e nós, ó Pai, agora estamos expostos à Tua palavra viva, eficaz, mais cortante que a espada de dois gumes, palavra inspirada pelo Espírito Santo, escrita assim por homens, mas homens santos que da parte de Deus registraram, ó Pai, aquilo que o Senhor gostaria que a humanidade conhecesse. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que a Tua vontade prevaleça, que Teu Espírito, ó Pai, e a Tua voz neste momento possa prevalecer no nosso meio, que possamos ter a sensibilidade para discernir a voz do Eterno neste momento. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Então, meus amados irmãos, nós estávamos meditando desde o penúltimo domingo sobre as 7 palavras da cruz, ou as 7 últimas frases de Jesus ditas na cruz do Calvário, né? São as frases, e não há pregador que se preze que não tenha pregado sobre as 7 palavras da cruz. Eu tinha planejado também pregar só das 7, mas como tive que ir, né, dar a ceia lá na Marambaia, então nós pregamos a primeira das 7 últimas frases, e hoje vamos pregar a última das 7 últimas frases de Jesus. Já que domingo que vem é domingo da ressurreição, nós vamos enfatizar um pouco mais a questão da ressurreição. Mas este texto que nós lemos registra então as últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário, registradas pelo evangelista Lucas. É interessante notar, meus amados, que das 7 declarações de Jesus na cruz do Calvário, que foram registradas pelos evangelistas, que ao longo da história ficaram conhecidas como as 7 palavras da cruz, aqui nesse texto, Jesus então dirige-se ao Pai. É uma oração de Jesus dirigida ao Pai, ao Eterno, ao Deus soberano, mas que Jesus chama de Pai. E é interessante então que essas 7 palavras da cruz, Jesus, em primeiro lugar, né, dessas palavras, primeiro Jesus fala, algumas delas em relação aos homens. Por exemplo, nós temos a um que Jesus deu a promessa de que deveria estar com ele no paraíso, como ladrão, malfeitor, Dimas, né? Segundo a tradição. A massa de espectadores, Jesus, né, orou pedindo perdão, mas a massa de espectadores também Jesus clamou: tenho sede. A João, o discípulo, Jesus confiou a sua mãe, filho, eis aí tua mãe, né? Mulher, eis aí teu filho. Mas 3 das últimas palavras, né, dirigidas por Jesus, foram direcionadas a Deus. A primeira, quando ele orou pelos seus assassinos: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, né? E a segunda foi um grito de desespero, quando Jesus, né, citando o Salmo 23, declara: Deus meu, por que me desamparaste?
A expressão, né, em aramaico é Eli, Eli, lama sabachthani. E a última palavra, também dirigida a Deus, também dirigida ao Eterno, é esta que nós lemos em Lucas capítulo 23, versículo de número 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Nós vemos, meus amados, que tanto a primeira palavra de Jesus foi dirigida a Deus Pai, quando ele orou pelos seus inimigos: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, como também a última palavra de Jesus na cruz também é dirigida ao Eterno, também é dirigida a Deus, quando Jesus faz esta oração: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nós temos, meus amados, que este último brado de Jesus foi uma palavra de profunda confiança. Sim, Jesus aqui, na hora derradeira, na sua hora última, pronuncia uma palavra para Deus que, além de expressar uma profunda confiança, reflete também um dito profético registrado no Salmo 31, versículo 5. Olha lá o que diz no Salmo 31, versículo de número 5. Diz assim a palavra de Deus. Salmo de número 31, versículo 5. Diz assim: Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Então, Jesus aqui, com esta palavra, estava também citando o Salmo 31, versículo 5, mas era um dito profético, porque o salmista estava, de alguma forma, profetizando aquilo que Jesus, o Filho de Deus, o Messias, haveria de dizer na cruz do Calvário. E, de fato, Jesus, ao encerrar, ao expirar, ao encerrar a sua existência ali na cruz do Calvário, ele então diz ao Pai: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O que essa palavra tem para nos dizer? O que essa palavra tem a nos ensinar? Já que toda a palavra de Deus, e esta aqui é palavra de Deus, é palavra do Senhor Jesus, tem muito a nos ensinar, é repleta de sabedoria, né? É repleta de ensinamentos para nós. Então eu gostaria que você mantivesse sua Bíblia aberta e vejamos então como esta pequena palavra de Jesus tem um profundo significado, não só para ele, mas para todos nós que nos dizemos cristãos, que queremos seguir a Jesus, que queremos ser discípulos de Jesus. A primeira questão que devemos notar no uso dessa expressão é a expressão Pai. Jesus se dirige a Deus e o chama de Pai. Meus amados, no início da crucificação, Jesus já orara a Deus por perdão dos pecados, né, das pessoas, e ele dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Depois, como legítimo representante da raça humana, ele clama, né, diante da culpa que recebe do pecado, e ele clama não ao Pai. Jesus não chama agora Deus de Pai, ele chama Deus de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Repetindo o Salmo de número 22, né? E agora, no final da crucificação, Jesus retoma a expressão Pai e diz, dirigindo-se a Deus: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A expressão no original em hebraico é pater, né? Mas em aramaico a expressão é Abba, que é a ideia, né, que Jesus então manifestou para os seus discípulos, que Deus deveria ser chamado de Abba, Pai, em aramaico. Mas a expressão ela é muito cara para Jesus e foi revelada por Jesus aos discípulos, porque era a expressão que a criança balbuciava, a criança dizia para o seu pai. É uma expressão infantil, é uma expressão que nós poderíamos traduzir como papai, como paizinho. Na Bahia podia se chamar painho, né? Que é mais o sotaque do Nordeste, também da Bahia, né? Bahia também do Nordeste. Mas aí é essa expressão que Jesus ensinou aos seus discípulos quando se dirigisse ao Pai. Abba, papai, paizinho,
painho. Meus amados, aqui então, quando encerra a sua existência na cruz do Calvário, quando entrega o seu Espírito, Jesus evoca essa expressão que ele havia ensinado aos seus discípulos. Na oração do Pai Nosso, em diversos outros momentos, Jesus se dirigia ao Pai como Abba, como papai, como paizinho. E agora, encerrando a sua vida na cruz do Calvário, as suas últimas palavras, ele evoca esse papai, ele evoca o Abba, ele evoca o paizinho. Esta é uma expressão, meus amados, que é muito cara a Jesus, mas que também é muito cara ao verdadeiro discípulo de Jesus, porque Jesus nos revelou um Deus que é sim soberano, que é sim eterno, que é sim poderoso, que é sim excelso, que é sim grandioso, mas que apesar de toda a glória, de toda a majestade, de toda a soberania, de toda magnitude, esse Deus se revela a nós e quer se relacionar conosco como Abba, como paizinho, como papai, como painho, como Deus que se relaciona com a humanidade, com aqueles que creem, como papai, como aquele que quer ser conhecido nessa relação de intimidade, essa relação que é muito bem expressa no cântico que diz assim, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse é o Deus das Escrituras, esse é o Deus que Jesus evoca, esse é o Deus, meus amados, que quer ser conhecido pelo discípulo de Jesus. Este é o Deus que quer relacionar-se comigo, com você e com todos que creem. Um Deus que é papai, um Deus que nos ama, um Deus que nos acolhe, um Deus que nos protege, um Deus que podemos fazer a semelhança de crianças balbuciando o seu nome. Papai, Abba, paizinho, paizão ou painho. Amém, amados? Notemos, meus amados irmãos, que esse é o Deus de Jesus. Na hora da morte, na hora final, Jesus invoca o Pai, o Deus da comunhão, o Deus da intimidade, o Deus da relação de amizade, de proteção, de cuidado, de amor. É esse o Deus, meus amados, que nós precisamos cada vez mais buscar intimidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Quantas pessoas que vivem neste mundo atemorizadas, até mesmo a sua relação com Deus, tem a pessoa de Deus como alguém distante, como alguém que está longe, como alguém que está lá na eternidade, no céu, e eu estou aqui na terra sofrendo, lutando, dificuldades. Mas o Deus revelado por Jesus, e aí Paulo complementa nessa expressão, ele disse, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste espírito de adoção, ou seja, Deus nos adotou como filhos, pois não recebeste espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste espírito de adoção, pelo qual, baseado no qual nós clamamos, Abba, Pai, papai, paizinho, paizão, painho. Amém, amados? Olha que coisa preciosa é saber que esse Deus soberano, excelso, magnificente, cheio de glória, cheio de majestade, cheio do poder, todo onisciente, onipotente, mas esse Deus, apesar de toda a sua soberania, apesar de toda a sua magnitude, Ele se importa conosco, Ele nos quer como filhos, Ele nos quer como íntimos, ao ponto de podermos chamá-lo de papai, de paizinho, para a glória de Deus. Amém, amados? Portanto, meus amados, aqui Jesus nos ensina que, sim, esse Deus soberano é papai, é pai. Esse Deus soberano é o Deus do carinho, do afeto, da ternura, do abraço, do amor. Daí, meus amados irmãos, nós precisamos cada vez mais recuperar essa noção no cristianismo. Sim, porque muitas pessoas lá fora, e quiçá também muitas pessoas às vezes no meio do povo de Deus, têm uma noção de Deus, um Deus distante, um Deus que está lá no céu e eu aqui na terra sofrendo
Não. O Deus que Jesus nos apresenta é o Deus conosco, é o Deus que é Pai, é o Deus que é Paizinho, é o Deus que se relaciona conosco e que deseja intimidade, nos abraçando, nos acolhendo, nos protegendo e nos amando com amor eterno e incondicional. Você pode dar glória a Deus por isso? Se sinta amado por Deus, se sinta acolhido por Deus, se sinta protegido por Deus, se sinta seguro, meus amados. Quantas pessoas neste mundo estão com insegurança emocional? Nós falamos sobre isso, né, nas quintas-feiras aqui no estudo sobre cura emocional à luz da Bíblia, quando temos estudado e visto quantas milhares e milhares de pessoas têm sofrido nas suas emoções, pessoas que têm depressão, pessoas que têm angústia, pessoas que têm ansiedade, pessoas que estão inseguras, pessoas que estão temerosas. Mas, amados irmãos e amadas irmãs, em Cristo nós conhecemos um Deus que é papai, um Deus que ama, cuida, protege. Isso dá, acima de tudo, uma segurança emocional para todo aquele que crê. Amém, amados? Eu sou amado, você é amado por esse Deus que é Pai, por esse Deus que nos acolhe com seus braços de amor, perdão e graça. Amém? É por isso que o salmista dizia: a tua graça é melhor que a vida. Sim, meus amados, a vida humana vai se findar, mas essa graça, esse amor, essa misericórdia, esse carinho, esse afeto, essa ternura desse Deus que é papai, ela não finda, ela é melhor que a vida. Amém, queridos? Louvado seja o nome de Jesus. Mas aí Jesus aqui nos ensina que na hora da morte, na hora da sua morte, ele não vê o espectro da morte, ele não vê uma caveira com uma foice, como muito bem retratado na Idade Média, a morte. Jesus entrega-se ao Pai, ao Papai, ao Abba, ao Paizinho. Daí, meus amados, nós aprendemos que mesmo nas horas mais difíceis da vida, mesmo nas horas cruciais, mesmo nas horas, né, onde estamos sendo crucificados pelos problemas, pelas dificuldades, pelas lutas, pelas tribulações, nós podemos encontrar o amor, a ternura e confiar no Papai, no Paizinho, no Abba de Jesus, que é também o nosso Abba, porque Ele nos adotou em Cristo Jesus, ao ponto de podermos dizer: somos co-herdeiros com Cristo, nós somos filhos de Deus. Amém, amados? Filhos deste Abba. Mas a expressão da última frase de Jesus no Calvário, ela continua. Jesus não somente diz Pai, Abba, mas ele diz: nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Nós temos em segundo lugar que Jesus faz uso aqui de uma metáfora riquíssima na sua invocação de Deus na hora da morte. Ele diz: Pai, em tuas mãos. Nós temos, meus amados, que essa expressão em tuas mãos é uma metáfora com que os homens se servem, uma linguagem figurada com que os homens se servem para descrever a Deus. Os teólogos, os especialistas até a denominam de antropomórfica, né? Uma linguagem antropomórfica. O que significa isso? Palavra grande, difícil, mas significa descrever a Deus com as formas humanas. Isto porque nós sabemos, Jesus mesmo ensinou, lá no Evangelho de João capítulo 4, Jesus ensinando para a mulher samaritana, ele diz: Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, né, se entende que Deus não tem mãos, Deus não tem olhos, Deus não tem cabeça, Deus não tem corpo, Deus é Espírito. O Espírito não tem essas coisas. Mas aí as Escrituras, e aqui o próprio Jesus se serve dessa linguagem antropomórfica, ou seja, a forma humana, para falar de Deus. Jesus se serve dessa linguagem antropomórfica para falar do Pai. E aí então, o que é que significa essa linguagem antropomórfica em tuas mãos? Ou, em outras palavras, o que é que Jesus estava querendo dizer quando ele disse em tuas mãos, Pai?
Sim, porque assim como os olhos têm algum significado, a cabeça, as mãos, os braços, as pernas, né? Em Deus também há significados para cada uma dessas expressões. E as mãos de Deus nas Escrituras, elas significam geralmente a força e o poder de Deus. Estão lembrados que quando lá no livro de Êxodo, Deus diz para o povo de Israel: com mão forte e com braço estendido eu os tirei das mãos dos egípcios. Ou seja, a mão e o braço estendido simboliza nas Escrituras o poder de Deus, a soberania de Deus, né? O poder que se manifesta de Deus. Lá no texto de 2 Crônicas, no capítulo, se não me engano, capítulo 30, versículo 6, a Bíblia também diz que em tuas mãos está a força e o poder. Ou seja, são textos do Antigo Testamento que revelam para nós que as mãos de Deus, ou a mão de Deus, é símbolo da sua força, símbolo do seu poder. Um outro texto muito conhecido lá de Isaías, no capítulo 41, quando diz, né? Não temas, não te assombres, eu sou o teu Deus, né? Eu te tomo pela minha mão direita. Né? Então a mão de Deus sempre significa a força, o poder, né, de Deus manifestado na terra. E aí quando Jesus então está lá na cruz do Calvário, entre aspas, nas mãos dos homens, nas mãos dos seus assassinos, nas mãos dos romanos, dos judeus e de todos nós que ali estávamos, né, representados naquele povo, nós matamos Jesus, nós, né, crucificamos Jesus, né, todos nós como humanidade estávamos ali representados, pelos romanos, pelos judeus, pelos gregos. Por quem estava ali, estava nos representando, porque nós fomos responsáveis pela morte de Jesus. E aí Jesus, nas mãos dos homens, sendo crucificado, né, neste momento manifesta que, apesar de cair nas mãos dos homens, ele finalmente, no final da sua crucificação, estabelece um vívido contraste, dizendo: se os homens, né, se eu cair nas mãos dos homens, Pai, Paizinho, Abba, é nas tuas mãos que eu entrego o meu Espírito. Meus amados, que coisa preciosa é saber que as mãos dos homens podem agir, as mãos dos homens podem atuar, mas acima das mãos humanas, acima do agir humano, está as mãos do Senhor. Amém, amados? Amém. Jesus tinha consciência disso, ele tinha caído nas mãos dos homens, mas ele estava dizendo: acima das mãos dos homens está as mãos de Deus. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, temos essa plena consciência que por mais que nesta vida estejamos sob as mãos dos homens, há uma mão excelsa, poderosa, magnificente, gloriosa, poderosa acima de tudo e de todos, que é a mão de Deus, pelo qual eu e você devemos ser entregues a cada dia. Amém, amados? Certa vez um cristão foi perseguido na Alemanha nazista, e o juiz, né, apontou o dedo para ele e disse: olha, enquanto este meu dedo estiver estendido para você, você nunca terá paz e sossego. E aí aquele cristão foi-lhe permitido responder, e ele respondeu: senhor juiz, o senhor está dizendo que esse seu dedo está levantado sobre mim, e enquanto ele estiver, eu não terei sossego. Mas eu quero dizer para o senhor que acima do seu dedo está a mão do meu Deus sobre a minha vida, e ele fará o que lhe apraz, e eu serei vitorioso, apesar do seu dedo, apesar da sua ameaça. Amém, amado? Deus amado, sim, é por isso que Jesus declarou certa vez: as minhas ovelhas eu as conheço, dou-lhes a vida eterna. E olha o final da expressão: e ninguém as arrebatará da minha mão. Você, eu, nós estamos sob as mãos de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que o mundo pode fazer para conosco? Que o mundo nos persiga, que o mundo nos mate, mas nós estamos sob as mãos de
de Jesus, amém, amado? Está sob as mãos de Jesus, é estar protegido, é estar guardado, é estar guiado, é estar sob a bênção de Deus. E eu lhes dou a vida eterna, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém pode arrebatar o crente da mão de Jesus. Nós estamos nas mãos de Jesus. Eu lembro que uma vez eu era novo convertido, e aí um amigo de um irmão meu, morava numa cidade de origem, Maranguape, chegou lá em Fortaleza, chegou na casa e começou a fazer um verso, né? E ele dizia, eu fiquei agora espantado por um instante, por saber que Evandro virou protestante. Começou esses versos assim. Mas ele, depois de dizer esses versos, ele disse, Evandro, olha, eu não dou 3 meses para tu deixar esse negócio de ser crente, esse negócio de Jesus, não dou 3 meses, isso aí vai passar, né? Que você vai voltar a ser o mesmo Evandro. E eu disse que nada, em nome de Jesus, você não. Isso já faz mais de 30 anos que ele diz isso, e eu continuo nos caminhos de Jesus. Por quê? Não por minha causa, mas porque eu estou nas mãos de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados, o texto então encerra com uma terceira complemento da frase de Jesus. Ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Em terceiro e último lugar, a expressão entrego o meu espírito é demarcatória da profunda consagração de Jesus a Deus. Ele termina a crucificação rendendo o espírito ao Pai, numa declaração que implica dedicação e entrega. É importante notar, meus amados, que há uma doutrina bíblica que é chamada de tricotomia, né? Tricotomia, talvez muitos irmãos não tenham ouvido falar sobre isso, mas muitos outros talvez sim. A doutrina da tricotomia é a doutrina de que o homem é concebido, né, sob 3 aspectos. O homem é corpo, o homem é alma e o homem é espírito. Corpo é essa parte física, alma é a parte volitiva, da vontade, dos sentimentos, e espírito é a comunhão com o eterno, né? É esta parte que veio de Deus e que volta para Deus. Daí, meus amados, Jesus na cruz entrega o seu espírito ao Pai. Depois de sofrer no corpo e padecer certamente na sua alma. Antes da cruz, ele declarara que a sua alma estava profundamente angustiada até a morte. Na cruz, o seu corpo foi maltratado, foi trespassado. Mas agora, em sua hora final, ele entrega o seu espírito. Olha aí a doutrina tricotômica, né? Corpo, alma e espírito. Jesus foi crucificado no seu corpo. A sua alma também sofreu, estava angustiada, e o seu espírito ele entrega ao Pai. Mas o que é isso, senão que Jesus agora estava, né, manifestando uma profunda consagração, como foi toda a sua vida. Toda a sua vida foi de entrega, toda a sua vida foi de consagração, toda a sua vida foi de comunhão com o Eterno. E aí Jesus, então, neste momento, manifesta que o seu espírito está sendo entregue, está sendo consagrado ao Pai. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Meus amados, esta consagração se tornou exemplo para os seus seguidores, tanto que Estevão, ao ser apedrejado, também usa a mesma expressão, dirigindo-se não ao Pai, mas ao Senhor Jesus. Está lá em Atos 7:59. Estevão, ao ser apedrejado, diz: Senhor Jesus, em tuas mãos entrego o meu espírito. Amém. Nós temos, meus amados irmãos, que em 1415, o Concílio de Constância, o Concílio do Clero Católico e a chamada Santa Inquisição, resolveu condenar à fogueira o grande pré-reformador chamado John Huss, da Boêmia. E ele, ao ser amarrado na fogueira para ser queimado pela fogueira da Santa Inquisição, sob as ordens do Papa, do clero e da Santa Inquisição, aquele que era o seu executor declarou: agora entregando sua alma ao diabo. Tocou fogo.
E na hora então que estava sendo queimado, o piedoso John Huss, pré-reformador, objetara dizendo: não, vocês não estão entregando minha alma ao diabo. Eu confio o meu espírito em tuas mãos, Senhor Jesus. Meus amados irmãos, assim todo servo de Deus deve entender que a sua vida é uma consagração do seu espírito a Deus. É uma consagração que envolve também o seu corpo, que envolve também a sua alma, mas que envolve também o seu espírito. E aqui na sua obra derradeira, Jesus nos dá esta lição: entregue o seu espírito a Deus, consagre a sua vida a Deus, consagre, busque cada vez mais, porque a parte do espírito é a parte da comunhão com Deus, do elo que nos liga ao eterno. Estão lembrados que quando Adão surgiu, diz a Bíblia Sagrada que Deus soprou sobre ele, e ele foi feito alma vivente. Ali o sopro é o pneuma, é o sopro do Espírito. Como também lá no livro de Ezequiel, quando no vale de ossos secos, diz a Bíblia Sagrada que Deus ordena ao profeta: vem dos quatro cantos, ó Espírito, e sopra sobre esses ossos. O corpo, ele só tem vida com a alma e com o espírito. Quando sai do espírito, este corpo não tem mais vida. E o espírito, nas escrituras, geralmente simbolizam este elo que nos une ao Senhor, essa busca do eterno, essa busca do Deus soberano. Daí Jesus então está na sua hora final dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas por que ele está dizendo isso? Porque a sua vida inteira foi uma vida de entrega. A sua vida inteira foi uma vida de consagração do Espírito ao Pai. Jesus orava, Jesus buscava, Jesus clamava, Jesus consagrava-se ao Eterno, e o seu Espírito estava em comunhão com o Pai. Portanto, as suas últimas palavras eram palavras que simbolizavam toda a sua existência. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Amados irmãos, temos consagrado a nossa vida a Deus, temos consagrado o nosso espírito ao Senhor, temos dedicado tempo de qualidade para desfrutar da presença do Eterno, numa vida devocional, numa vida piedosa, numa vida consagrada. Há um cântico do cantor cristão, que tem também no livro, no Cantar de Todos os Povos, é um hino bonito que diz: tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Aí o refrão diz: tudo entregarei, sim por ti, Jesus bendito, tudo entregarei, tudo deixarei. Meus amados, vamos entregar as nossas vidas ao Senhor, vamos consagrar a nossa vida a Deus, vamos dedicar tempo a cada dia mais, consagrarmos ao Senhor, resolutos e submissos ao Eterno. Vamos de fato viver uma vida de entrega do Espírito, da alma, do corpo ao Deus soberano. Amém, amado? Portanto, meus irmãos, aqui nesta última palavra de Jesus na cruz, nós podemos concluir essa reflexão, entendendo que essa expressão de Cristo na cruz do Calvário foi de uma profunda confiança em Deus, Deus Pai. Esta confiança ele expressou por toda a sua vida, e na cruz a declaração: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, foi tão somente o ápice, o apogeu de uma vida consagrada. Jesus, aqui ensinou-nos a viver uma vida de confiança, porque afinal o Deus que cremos é o Deus Abba, Pai, Paizinho, que cuida, que protege, que dirige, acima de tudo, que nos ama com amor eterno. Amém? Também Jesus nos ensinou que devemos confiar-nos às mãos poderosas de Deus. Nós não estamos sob o poder dos homens. Acima do poder dos homens,
das mãos dos homens, estamos sob o poder de Deus. Estamos debaixo das mãos poderosas, potentosas do Eterno, que é o nosso Deus, que há de nos dirigir, que há de nos guiar, que há de nos proteger, que há de fazer a sua vontade em nós, em nome de Jesus. Amém, amado? Por último, ele nos ensinou uma vida de entrega irrestrita do Espírito a Deus. Durante toda a sua existência terrena e no limiar da eternidade, Jesus consagrou o seu Espírito, entregou o seu Espírito ao Pai. De igual modo, todo crente deve também viver uma vida de consagração, de entrega ao Eterno, de tal modo que nós possamos, ao final da vida, também declarar como Jesus: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Amém? Amém. Baixe a cabeça. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, aqui estamos, Senhor, na tua presença, Deus. E nós, ó Pai, nesta hora, diante destas palavras de Jesus, a última das 7 palavras de Jesus, queremos consagrar a nossa vida ao Senhor. Ó Deus, Tu és Pai, Abba, Papai. Obrigado, Senhor, por essa verdade tão preciosa. Saber que somos amados, que somos guardados, que somos protegidos, que somos guiados, que estamos seguros nas mãos de Jesus. Obrigado, Senhor. E a Ti consagramos o nosso Espírito. Se Deus não nos deixa, Pai, desviar-nos nem para a direita nem para a esquerda, mas que possamos estar sempre fitando a nossa vida, os nossos olhares na presença do Senhor, em Cristo Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Em nome de Cristo oramos. Amém. Amém.